Fala, galera do segundo ano. Hoje a gente dá continuidade à nossa fala sobre barroco. Na aula passada nós falamos um pouco sobre o barroco no Brasil, né? Falamos um pouco, de uma maneira assim bem introdutória, sobre o que foi o barroco, o que a gente precisa entender em relação ao barroco para conseguir entender a sua manifestação aqui no Brasil, né? A origem desse período. A gente precisa voltar um pouco no tempo, lá no século XVI, que a reforma protestante liderada pelo Martinho Lutero, ele provocou muitas mudanças, né? A Igreja Católica, ela inicia uma luta para ditar a sua doutrina e aí ela faz a contra-reforma. A arte barroca, ela vai ser a irradiação desse momento, porque a contra-reforma, ela intensifica a difusão da arte ligada à igreja, com a sua exuberância, para regimentar fiéis, né? Então é justamente nesse momento que Martinho Lutero provoca essa transformação da reforma protestante. A igreja católica, ela diz, não, a gente não pode perder nossos fiéis, vamos correr com a contra-reforma, e a arte barroca, ela vai se apropriar disso para poder fazer com que tenha-se cada vez mais fiéis que se voltem à Igreja Católica, né? Porque já que eles estavam perdendo seus fiéis para a reforma protestante, era interessante que eles pudessem recuperar esses fiéis. E aí a arte barroca, ela vem, abraçar esse momento, tá bom? Ao propor que cada nação se libertasse das influências do Papa, o Lutero se opôs à Igreja Católica e acabou fortalecendo essa disputa. A Igreja Católica iniciou uma luta para ditar sua doutrina e fez a chamada Contra-Reforma. Foi então que a arte voltou a ser usada para ampliar e difundir o poder católico, sendo a arte barroca justamente uma irradiação desse momento. Aí o barroco lá na Europa, gente, olha só, apesar de ter tido início na Itália, o barroco apresentou nuances diferentes em cada país, mas manteve em todas as suas obras visuais o predomínio da emoção sobre a razão renascentista, o uso das linhas curvas, dando ideia de movimento, o contraste entre os tons claros e escuros, a repetição de temas religiosos e mitológicos e a representação da corte europeia. Na Itália, os pintores Caravaggio, o Tintoretto e Andrea Pozzo estão entre os que mais expressaram as características do barroco. O barroco, ele se opôs ao estilo renascentista ao não idealizar nem corrigir as imperfeições da natureza, o que resultou em um estilo que vivia a ser chamado de naturalista. As pinturas de Caravaggio são exemplo disso ao representar essas particularidades da natureza de forma real e não como deveriam ser. A artista revolucionário para a época, né, ele utilizava como modelos os camponeses, considerados de aspecto grosseiro e inadequado, que figuravam como apóstolos em algumas pinturas. Isso fez com que sua obra fosse mal recebida pelo público. Caravaggio também ficou conhecido por realizar composições ousadas, com alto grau de realismo e uso dramático da iluminação, abusando do efeito chiaroscuro, que é claro-escuro ou também chamado de tenebrismo, para reforçar volumes e formas por meio da luz e da sombra. Aí a gente tem algumas das composições de Caravaggio. É importante a gente lembrar que Caravaggio, nós estamos falando de Michelangelo Caravaggio. Ele recebe esse nome, mas não é o mesmo Michelangelo do Renascimento. A gente está falando de um outro Michelangelo que surge no momento do Barroco, tá bom? E ele tomava emprestado as imagens de pessoas comuns das ruas de Roma para retratar Maria, para retratar os apóstolos. Então dizem assim que Michelangelo Caravaggio foi o cara que mais chegou próximo a estar de acordo com o que era pregado pela igreja, né? Para estar próximo das pessoas que mais necessitavam e fazer com que ele se utilizava disso como material artístico para criar suas obras, né? Então, meio que ele entendia ali o que era para ser passado para as pessoas em relação a essa questão da humildade, enfim. Mas Caravaggio, entre tantas coisas interessantes que ele retratava nas suas obras, ele foi um dos precursores da arte do barroco. Então
foi um dos primeiros, né? Ele teve uma infância muito marcada porque perdeu todos os seus pais, toda a sua família para a peste negra, inclusive o seu pai, e talvez tenha sido até por esse um dos motivos em que ele acabou por ter e crescer dentro de uma perspectiva, né? Sua personalidade era um tanto quanto complicada. Caravaggio, ele era um cara que brigava muito nas ruas, ele arrumava muitas confusões e sempre estava saindo acompanhado de sua espada, e nessas confusões ele chegou a matar alguns jovens e sempre saía fugido, né? Sair fugido, será que existe esse termo? Mas ele sempre saía como forma de fugir, para que a sua cabeça não ficasse a prêmio em relação a essas mortes que ele cometia. E engraçado que ele estava lá, né, fazendo pinturas relacionadas à igreja, relacionadas à Bíblia, e muitas dessas pinturas ele colocava exatamente as imagens que ele tinha das pessoas de rua, tanto as prostitutas quanto os meninos, as pessoas que estavam morando em situação de rua. Era toda essa vivência, eram essas identificações que ele possuía, que ele tinha como vivência, né? Eram as pessoas que ele tinha mais convivência. Então ele acabava por retratá-las nas suas obras, fazendo com que elas fossem Jesus, Maria, os apóstolos e todas as características encontradas dentro da igreja. Também tem esse efeito chiaroscuro, né? Que a gente chama também de tenebrismo. É uma tendência pictória nascida no barroco, que se perpetua também até o romantismo, e ele se encontra nesse intenso contraste de luz e sombra que, embora possa parecer exagerado, como a gente pode ver aí nessas obras, né? Nessas obras aqui do Caravaggio, embora ele possa parecer bastante exagerado, é uma iluminação que aumenta essa sensação de realismo. Então ela vai tornar mais evidente as expressões faciais, a musculatura, os trejeitos de cada personagem, como a gente pode perceber os pontos de luz existentes nas obras, né? Como se a luz ela estivesse adentrando aquele espaço, iluminando em algumas partes do corpo, alguns objetos, e em outros elas estão mais escurecidos. Isso traz uma maior realidade para a obra. A gente tem aqui a morte da Virgem. A radicalização naturalista de Caravaggio ganha seu reflexo mais fiel na patética representação da Virgem morta. A escolha dos modelos dos apóstolos não poderia ser mais realista. São homens vulgares, camponeses, mesmo que exteriorizam a sua dor. São pessoas simples, né? Todas as características próprias deste autor foram acrescentadas ao personagem. As rugas, os pés descalços, as barbas encarnecidas, os cabelos desgrenhados, e ao mesmo tempo que a luz conceitual ilumina fortemente a figura prostada de Maria, cuja modelo escolhido pelo autor foi uma mulher afogada no rio. E, gente, essa mulher afogada no rio, ele foi muito criticado por isso, né? Porque, na realidade, essa mulher que tinha sido afogada no rio, ela era uma prostituta que tinha sido encontrada morta. Ela estava dentro desse rio, e ao retirar o corpo dela desse rio, ele observou o seu jeito, seu rosto, e ele representou ela dentro desse quadro como se ela fosse Maria. Então, na realidade, essa figura representada aí é uma prostituta da época lá de Roma, né, esse pintor italiano, e ela tinha sido afogada nesse rio, e ao retirar o corpo dela, ele se utilizou dessa característica, dessa formação corpórea, né, a forma com que ela estava estendida do lado de fora do rio, ele se utilizou para fazer essa representação. Interessante, né, que a gente pode observar que na realidade a Maria está sendo retratada justamente dessa. Eu acho muito incrível assim a gente conseguir perceber isso, porque na imagem a gente tem um monte de pessoas chorando por ela, né? Os apóstolos são pessoas simples, estão com pés descalços, demonstram as rugas. É bem interessante mesmo. E aí, ó, na página 7 pede para que
Vocês pesquisem a vida e as obras de Caravaggio e depois registrem algumas características do pintor e aspectos que as diferenciam da arte dos pintores da Renascença. Isso aí é interessante a gente fazer essa contraposição, né, para entender o que é que um tinha, o que o outro não tinha, e pesquisar um pouquinho mais sobre a vida do Michelangelo Caravaggio. Ele recebe esse nome Caravaggio porque é justamente o nome do bairro onde eles moravam, do espaço onde eles moravam em Roma, se não me engano, e aí ele se utiliza desse nome como maneira de criar seu nome artístico, né? Mas a gente tá falando de Michelangelo Caravaggio, que é diferente do Michelangelo que a gente conhece do Renascimento, tá bom, gente? Bom, a vida do Caravaggio é interessante ser pesquisada, porque traz muita informação pra gente, a gente consegue perceber que as suas obras têm muito a ver com a sua própria vida, as coisas que ele passou, as coisas que ele viveu, enfim. É interessante fazer essa contraposição, porque a gente acaba conseguindo compreender melhor sobre as suas obras, né? A gente fala sobre barroco também na Holanda. É interessante essa imagem aqui, nós vamos falar. O barroco no Brasil, a gente retoma aqui no livro, né? Aí a gente entra no período da arte japonesa, do teatro kabuki. Isso mais pra frente, lá no finalzinho do nosso livro. Mas, bom, eu vou pedir para que vocês pesquisem sobre esse autor, sobre o Caravaggio. Também vou pedir para que, se conseguirem pesquisar sobre o Tintoretto, sobre a Andrea Pozzo, também é interessante. E aí vocês possam... vocês veem que vem a resposta, né? Mas eu quero algo mais completo. Podem pesquisar sobre a vida do Caravaggio mesmo, a fundo, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar. A gente falou sobre o período barroco no Brasil. Aqui a gente retoma o barroco na Europa. E a gente tem aqui essa obra em foco. Deixa eu só... Aqui vem falando sobre o cubismo. Vamos ver aqui, ó. A obra em foco. A obra a seguir é ambientada no Palácio Alcázar, na Sevilha, Espanha. E aí você repara que o pintor Velázquez se autorretrata se pintando em uma tela. O retrato do rei Filipe IV e da rainha Mariana, casal que pode ser visto apenas refletido no espelho ao fundo. Na parte central da tela está a princesa Margarita Teresa. As outras meninas ao lado parecem saudar o casal real, ao mesmo tempo que cumprimentam os espectadores da pintura. Nessa tela, a luz incide com mais intensidade sobre a menina localizada no centro. É só para vocês entenderem essa questão sobre a iluminação, também utilizada muito por Caravaggio, né? E aí, em 1957, o pintor cubista espanhol Pablo Picasso, né, cara mais influente, fez 44 releituras da obra As Meninas, de Velázquez. Foi um estudo exaustivo de ritmo, cor e movimento, repleto de imaginação e que não abandonou a atmosfera da obra de Velázquez. Todas as 44 pinturas estão expostas juntos no Museu Picasso, em Barcelona, já que o artista entendia a obra completa quando todas estivessem juntas. E aí a gente tem essa releitura, que é As Meninas segundo Velázquez. É uma obra do Picasso, que é inspirada na obra de Velázquez, e depois conversa com os colegas sobre as características de cada uma, utilizando a criatividade, cria uma obra inspirada na de Velázquez, que retrata sua época. Lembre-se de se inserir nela. Essa também é uma atividade que eu vou pedir para que vocês façam, tá bom, gente? Além da atividade da página 7, que nós estaremos corrigindo quando voltarmos às aulas, a questão da página 8... Perdão, deixa eu ver aqui qual é a página. É a questão da página 8 mesmo. É isso. Essa questão da página 8, tá? Que pede para você observar a pintura e criar uma outra pintura a partir um outro desenho a partir das meninas segundo Velázquez, e a partir disso utilizar algo que possa retratar a sua época. Então, talvez desenhar a menina aí usando um telefone, um celular, né? Talvez ali atrás, no lugar de um quadro, talvez uma televisão, alguma coisa que mostre nosso cotidiano.
certo, galera? Nosso cotidiano ou, não sei, a nossa realidade. Isso aí seria interessante. E aí vocês fiquem atentos na nossa próxima aula, na aula que nós iremos fazer online, né? Através das lives, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão aí que é interessantíssima. Gosto muito de falar sobre o Caravaggio, sobre a sua obra, sua vida e sua importância para o barroco. É isso, gente. O pintor Caravaggio, Michelangelo Caravaggio, né, italiano, deixou como herança o estilo de criar imagens fortes e realistas com muitos detalhes. Ficou conhecido por esse motivo e pelo motivo de ser das pessoas que abriu o movimento barroco. Na pintura, não é verdade? É isso, meninos. Então fiquem com Deus, até a próxima. Espero que tenham gostado bastante da aula. E a gente se encontra na próxima semana, tá bom? Um beijo.